Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer a resolução de um exercício envolvendo o diagrama de Frost. E para isso, temos aqui o diagrama de Frost do cobre, para que possamos analisá-lo e responder alguns itens. Então, o primeiro item nos pergunta o seguinte: qual é a espécie mais estável em cada meio? Justifique. O diagrama de Frost, ele tem uma característica muito especial e importante que nos ajuda a identificar a espécie mais estável. Como assim? Como ele é um diagrama que mostra a redução das espécies de um elemento, então a gente vai ter que a espécie que se encontra mais abaixo no diagrama para aquele meio será a espécie mais estável. Então vamos analisar. No meio ácido, a linha azul ela vai representar o meio ácido e a linha vermelha ela representa o meio básico. Para a gente saber qual espécie mais estável do cobre no meio ácido, a gente visualizar qual a espécie que está mais abaixo. E a gente pode ver que é exatamente o cobre zero. Mas não é apenas por esse motivo, por estar mais abaixo, que ele é a espécie mais estável. O que a gente pode dizer é que no meio ácido, todas as outras espécies que consequentemente possuem um grau de oxidação maior do que o cobre zero sofrem redução espontaneamente. Ou seja, não precisa de uma fonte de energia externa para que essa reação ocorra. Então, por ela ser a última espécie presente no diagrama e todas as outras sofrerem redução de forma espontânea, então ele vai ser a mais estável. Em contrapartida, no meio básico, se a gente vê a espécie que está mais abaixo no diagrama, é o cobre 2, que está na forma de hidróxido de cobre 2. E isso a gente pode ver que, por estar a linha subindo, todas as espécies do cobre no meio básico, eles vão sofrer a redução de forma não espontânea. Ou seja, para que a reação de redução ocorra do cobre no meio básico, ele precisa de uma fonte de energia externa para que essa reação ocorra de forma favorável. Então, isso a gente pode concluir aqui. No meio básico, a espécie mais estável é o cobre, e no meio básico, a espécie mais estável é o cobre 2. O segundo item nos pergunta o seguinte: determine o potencial de redução do cobre no meio ácido e no meio básico e pede para equacionar. Então a gente vai pegar o seguinte: ele quer a redução do cobre 2. Então a gente vai fazer a redução do cobre 2 para o cobre 1 no meio ácido e do cobre 2 para o cobre 1 no meio básico. Para isso a gente tem as equações. Aqui, olha, no meio ácido, a gente tem o cobre 2 mais um elétron reduzindo para cobre 1. E aqui o potencial a gente vai ter que, em cima a gente tem a variação do eixo X, ou seja, do eixo do número de oxidação vezes o potencial, dividido pela variação de número de oxidação. Então aqui a gente vai identificar o seguinte: se a gente olhar aqui o cobre 2, ele está um pouco acima da metade. Então a gente tem uma escala aqui de 1, a metade seria 0,5. Como ele está um pouco acima, a gente vai considerar que esse valor é 0,7. Para o cobre 1, se a gente olhar que ele está bem próximo da metade, então a gente vai considerar esse valor 0,5. Então, ao calcularmos isso, temos um resultado de 0,2 volts, o que confirma que essa reação ocorre espontaneamente por ter o potencial positivo. No meio básico, a gente vai ter aqui, cobre 2. Se a gente
olhar, ele está um pouco próximo, mas não está exatamente na metade aqui. A metade seria menos 2,5. Como ele está um pouco abaixo, a gente vai considerar esse valor menos 2,6, porque ele está bem próximo do 2,5. E para o cobre 1, está vendo ó, que ele está um pouco acima do valor da metade, então a gente vai considerar esse valor como menos 1,4. Os números de oxidação é 2 e 1. Faço a diferença e temos um valor de menos 1,2 volts, o que confirma que essa reação ocorre de forma não espontânea, já que seu potencial é negativo. O terceiro item nos pede o seguinte: identifique as reações de desproporcionamento e com proporcionamento no diagrama, escreva as semi-reações de cada uma delas e determine as respectivas DDP. Aqui a gente vai ver o seguinte: vou pegar uma reta para a gente poder analisar. Olha, vou colocar aqui mais expressa para ficar mais visível para a gente identificar. Pronto. Olha, tá vendo aqui, olha. No diagrama de Frost, a gente vai considerar o seguinte: as espécies que estão em cima vão formar as que estão embaixo. Ou seja, se eu tenho uma espécie acima, isso significa que ela está sofrendo desproporcionamento. Por quê? Se a gente ver aqui, ó, eu tenho cobre que está lá em cima e abaixo eu tenho cobre 0 e cobre 2. Então é como se o cobre 1 estivesse se desproporcionando, formando cobre 2 e cobre 0. E, por exemplo, se estiver duas espécies acima, a gente vai considerar que ela sofre com proporcionamento, porque são duas formando uma. Está vendo que aqui, ó, no meio básico, o cobre 1 ele está abaixo da nossa reta, então se ele está abaixo, significa que ele sofre com proporcionamento, porque tem aqui o cobre 0 e mais o cobre 2 formando o cobre 1. Isso a gente vai confirmar agora observando as reações as semi-reações. Vamos lá. Desproporcionamento. Temos aqui ó, o cobre 0, ou cobre 1 reduzindo a cobre 0. E temos o cobre 1 oxidando para cobre 2. Então, a gente faz aqui, obtemos a reação global, cobre 1 produzindo cobre 2+, e cobre 0. Então, para calcular o potencial, a gente tem o quê? Potencial de redução menos o potencial da espécie que sofre oxidação. A gente já verificou esses valores lá na tabela. Então, temos aqui ó, um potencial de 0,3 volts, o que confirma que essa reação ocorre de forma espontânea, já que tem uma DDP positiva. E aqui, olha, temos o comproporcionamento, onde o cobre 2 aqui, olha, sofre a redução para cobre 1 e temos o cobre 0 oxidando para cobre 1. Obtemos a reação global, 2 cobre 2 mais 2 cobre 0, produzindo 2 cobre 1 mais água. Essa água que ela pode estar aqui por causa da questão do balanceamento. E aí calculamos o valor do seu potencial. Da mesma forma, potencial de redução menos o potencial da oxidação. Obtemos então o valor de 0,2 volts para o comproporcionamento, que confirma com essa DDP positiva que ocorre de forma espontânea. O próximo item da nossa questão pergunta o seguinte: em qual meio o cobre é oxidado espontaneamente? Então, a gente até agora analisou a redução desses componentes. Agora ele quer saber qual meio
o cobre, quando ele fala cobre, a gente vai pensar na espécie molecular, ou seja, o cobre zero. Ele quer saber em qual meio o cobre ele oxida de forma espontânea. Então, como a gente já viu, no meio ácido, a oxidação do cobre 1 para o cobre zero ocorre espontânea. Logo, se a gente quiser oxidar o cobre zero para o cobre 1 no meio ácido, essa reação não vai ser espontânea, já que sua redução é espontânea. Em contrapartida, no meio básico, a gente viu que a redução do cobre 1 para o cobre zero não é espontânea. Então, isso significa que a sua oxidação ocorre espontaneamente no meio básico. Então, a resposta é essa. No meio básico, o cobre zero sofre oxidação espontânea. O último item nos pergunta o seguinte: é comum na indústria química o uso de tanques de cobre. Discuta se esses tanques são adequados para armazenar a solução aquosa de ácido clorídrico, pH 1, e a solução de hidróxido de sódio, pH 14. Escreva as equações e apresente a DDP. Então aqui temos o seguinte: ele tem duas soluções aqui, e ele quer saber se um tanque feito de cobre é adequado para armazenar o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então, para isso, a gente tem que verificar se o cobre vai reagir ou não de forma espontânea com a substância que vai entrar em contato com ele. Então, para isso, vamos averiguar as equações. Aqui nós temos primeiro para o ácido clorídrico, no meio ácido. Então, se é um meio ácido, isso significa que eu vou ter a presença de H+. Então, para saber se é adequado ou não, o H+, ele não pode ser reduzido para hidrogênio, ou seja, não pode ter uma reação espontânea de redução do H+ para o gás hidrogênio, que tem o NOx zero. Então, temos aqui, cobre reduzindo para cobre zero, e aqui temos o potencial de redução do cobre do cobre 1 para o cobre zero. E aqui nós temos a reação. Então vamos avaliar o seguinte: aqui nós temos H+, reação de redução do hidrogênio 1 para o hidrogênio zero, e aqui temos o potencial de redução do hidrogênio, que é zero. Esse potencial aqui, ele tem que ser suficiente para que a reação de oxidação da outra espécie não ocorra de forma espontânea. Vamos avaliar. Aqui a gente tem que o cobre ele reduz de forma espontânea. E aqui temos o potencial de redução do cobre, 0,35 volts. Então, para avaliarmos se é adequado ou não, vamos fazer a reação entre eles dois. Temos aqui o H+, então por ter H+ no meio, ele só pode ser reduzido. Então, H+ reduzindo para hidrogênio zero. Então, se o H+ vai reduzir, então o cobre, consequentemente, ele tem que oxidar. Então, eu vou ter aqui, cobre zero oxidando para cobre 1. Então, aqui, vamos fazer o seguinte: calcular o potencial da célula. Temos o potencial da espécie que reduz, ou seja, o potencial de redução do hidrogênio, menos o potencial de redução da espécie que oxida, potencial de redução do cobre. Então, temos 0 menos 0,35, resultando um potencial de menos 0,35 volts, uma DDP negativa, o que significa que essa reação não ocorre espontaneamente.
Logo, o cobre sim é adequado para armazenar o ácido clorídrico. E agora vamos avaliar para o meio básico. Aqui nós temos as reações do cobre. Como é meio básico, a gente vai utilizar a oxidação do cobre 0 para o cobre 1. E aqui nós temos o potencial de redução do cobre 1 para o cobre 0. E aqui a gente tem o quê? Se é uma solução aquosa de hidróxido de sódio, isso significa que temos a presença de OH-. Então, a gente tem que utilizar essa reação aqui. OH- reduzindo para oxigênio. Então, aqui nós temos o potencial de redução do OH-, do oxigênio, na verdade, que é de 0,40 volts. Então, vamos fazer a célula. Aqui o hidróxido reduzindo para oxigênio e o cobre oxidando para cobre 1. Vamos calcular o potencial da célula, onde temos aqui potencial da espécie que reduz, que é o oxigênio, 0,40, menos o potencial da espécie que oxida, ou seja, o cobre, que é de menos 1,4. Temos aqui e encontramos aqui uma DDP positiva de 1 volt. Então, isso significa que se os íons de hidróxido entrarem em contato com o cobre, essa reação aqui ela ocorre espontaneamente. Então, para armazenar o hidróxido de sódio, o tanque feito de cobre ele não é adequado, uma vez que vai ocorrer uma corrosão. Então, para o meio ácido, para armazenar o ácido clorídrico, ele é adequado, porém, para armazenar o hidróxido de sódio, ele não é adequado. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. É isso e até a próxima!